Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Charlie. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos assistindo aí também. Paula, boa tarde, Charlie. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos assistindo aí também. Paula, eu acho que está fazendo tá reverberando, tá dando eco. Tá voltando várias vezes. Vou silenciar o meu microfone, Paulo, e aí eu toco a bola para você. Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, como a minha parceira Katsuren aqui trouxe. Ela está com algum bugzinho no microfone, mas já a gente resolve. Enquanto isso, eu vou apresentar nosso querido Charlie Luz, que é um profissional brilhante e que, inclusive, eu conheci num evento artístico, ele declamando um roteiro de autoria dele, e eu fiquei encantada. E aí, conversando com essa pessoa incrível e que tem aí uma história de vida riquíssima, eu soube que ele é da tecnologia, apesar de ser um arquivista, mestre em ciência da informação e arquivista, consultor, professor, transita no mundo acadêmico, traz soluções aí do mundo digital para experiência de usuário, que é um assunto, inclusive, que é muito caro para Katsuren, para minha colega, e juntando agora com o conteúdo de inteligência artificial. Então, tem aí uma fusão de teoria e prática impressionantes, né? Algo que é até curioso, porque a gente muitas vezes começa a falar de IA e acha que a IA é algo que ainda é muito incipiente, que as pessoas estão só flertando, mas o Charlie está casado já com ela. Então, é isso, seja muito bem-vindo. Olá. E é um prazer tê-lo aqui. Que ótimo, obrigado pelo convite de poder vir conversar aqui com você sobre esses assuntos todos, né? Eu acho muito interessante, né, você falando, eu faço isso também, né? De alguma forma conectar essas, né, várias frentes, assim, eu acho que é algo que hoje, né, me coloca num patamar muito, né, de uma visão muito interessante que eu estou tendo, então, disso tudo que está acontecendo, né? Porque eu estudo, né, um pouco isso, como que a gente guarda as coisas que a gente gera, né, os arquivos, que é algo, né, que vem milenar junto à humanidade, né, e que, né, passa por um processo muito grande, né, por conta do digital, de criação, de extrapolação, e junto disso entra, né, toda essa questão da tecnologia, portanto, que é essa explosão informacional que gera, né, possibilita que haja, né, essa alta produção de conteúdo, de informação, de dados, né, e que leva também a avanços tecnológicos, como a IA, né, que, na verdade, ela já chegou há um bom tempo, né, eu já faço projetos de IA desde da década passada, né, 2018 eu trabalhei, né, junto com a implantação de IA na busca do Sebrae, trabalhei com a iFood também, com alguma coisa de IA aqui com eles, então a gente vem, né, acompanhando a IA chegando na tecnologia já há um bom tempo. E o que aconteceu, né, em 22, o lançamento do modelo GPT, né, que é esse modelo, né, de IA generativa, que criou uma possibilidade muito grande, né, de se utilizar a IA de uma forma prática no dia a dia para diferentes utilidades, né? Então tem gente que faz terapia, tem gente como eu, que ajuda a escrever um roteiro teatral, por exemplo, né? Ou como eu uso, né, profissionalmente também para me ajudar a classificar documentos, criar padrões de metadados de classificação da informação, né? Então a AI, ela chega assim pervasiva, ela vai entrando nos sistemas, né? Então eu dou aula de design também, né? Design de UX. Então essa semana o Figma, né, lançou a sua IA, né? O Figma Make. E, assim, basicamente é uma ferramenta de design, né, que a gente então usa a forma, né, usa ali, né, uma visão
de imagem, e que agora, né, ela passa a ser operada por texto. Eu preciso descrever muito bem o que eu preciso para que ela gere ali, por exemplo, uma tela que consiga, né, trazer ali aquela experiência de acesso à informação de algum serviço que está sendo utilizado naquela tela, né? Então, para eu poder usar essa ferramenta, eu vou ter que saber escrever, né? Então, um pouco é isso que está acontecendo hoje, né? Muito, muito interessante. Você sabe que você vai falando, dá vontade de falar um monte de coisa, perguntar várias coisas, porque a partir do momento que você diz que você precisa ter domínio de linguagem para conseguir explorar, extrair, né, no bom sentido, o melhor da ferramenta, eu fico imaginando o quanto nós estávamos numa contracultura, né, de uma cultura de superficialidade, em que a gente não se aprofunda, em que a gente quase não lê mais, né, não ser coisas muito rápidas, textos que a gente não tem uma profundidade, não tem camadas. E agora a gente vai precisar de camadas, de profundidade, de conhecimento. Como a gente vai desenvolver isso de novo? Se a gente escreve no WhatsApp, VC, que, e eu não consigo mais me expressar de maneira totalitária, né, com uma visão mais global. E para eu conseguir manejar essa ferramenta, eu vou precisar disso, porque apesar de ela ter vindo para acessibilizar, se eu não tiver domínio de linguagem, eu não consigo fazer nada. E hoje nós vamos falar então disso, né, de prompt, que é aí o pulo do gato, palavra e memória, que é o tema de pesquisa do Charlie, que está aí se desafiando num doutorado, mostrando o quanto a memória, a história, os documentos históricos são de fundamental importância para que a IA tenha conteúdo rico, fidedigno, que realmente nos traga respostas que se baseiam em algo que não foi tirado do nada. Então, nós vamos falar de criação e preservação através da inteligência artificial. Para isso, a primeira pergunta aqui que a gente trouxe é: como que tudo isso que eu falei, que você introduziu, aproxima a lógica de roteiros, por exemplo, que é uma das suas grandes áreas de atuação, briefing ou até a redação acadêmica, por exemplo, contextualizando a escrita de tudo isso através de clareza, objetivo, formato de retorno. O que eu preciso? Quais são os principais atributos para além desses itens, ou o que eu preciso fazer ou ter de habilidade ou desenvolver para que eu consiga extrair todos esses contextos aí da melhor maneira possível? Uau! Essa pergunta pode ser respondida de uma forma curta, de uma forma média e de uma forma longa. Eu vou tentar trazer assim um pouco uma visão um pouco evolutiva. Por quê? A gente está falando, né, de máquinas, né, que entendem a linguagem, né? Então, a base disso se chama processamento da linguagem natural. Então, mesmo que a gente tenha alguns casos, né, de, por exemplo, inteligências serem alimentadas com comentários de redes sociais, e aí a gente sabe que ali as pessoas escrevem com erros ortográficos e de concordância, enfim, todo tipo de erros, porque é uma linguagem fluida, né, sem essa amarra, né, de uma estrutura um pouco maior. Agora, obviamente isso, né, passa, né, é um processamento da linguagem natural. Isso vai ser absorvido, mas também vai ser absorvido outros tipos de textos, né, outros conteúdos mais estruturados, seguindo, né, uma sintaxe, né, uma estrutura, né, de oralidade. Então, existe, né, a partir disso todo o trabalho, né, da inteligência em tornar isso algo, né, inteligente. Eu acho que, né, do ponto de vista prático, assim, não existe IA sem dados, né?
Então, mesmo, por exemplo, quando era a IA tradicional, né, o Netflix, recomendação do Netflix, por exemplo, né, isso é uma coisa que já existe faz anos, né? Então, foi em 22 que veio o GPT, então já existia recomendação inteligente do Netflix antes, né, do lançamento do GPT em 22. E isso, então, acho que mostra, né, que a gente já vem alimentando máquinas, né, com um pouco com o que a gente faz. No caso do recomendações de Netflix, por exemplo, a base dela é uma base semântica, né? Ou seja, um determinado estilo tem uma palavra que representa aquele estilo, e isso dentro de uma estrutura semântica, né, vai estar próximo a outros termos, né? Então isso é o que na inteligência artificial dá o contexto, né, que é o que foi o grande diferença, o grande salto aí foi, né, a criação da tecnologia Transformer, que é o T do GPT, né, Transformer, que possibilitou que a IA gerasse conteúdo dentro de um contexto, né? Antes ela falava, né, besteira, né, porque não existia essa possibilidade. Depois, né, que teve um artigo ali em 2017, né, que tudo que a gente precisa é contexto, né? Esse artigo ele traz exatamente como poderia ser, né, essa realidade. Então tem esse processamento da linguagem natural que vai ali no texto, mas também tem essa, né, essa estruturação semântica que vem depois, que encaixa né, o assunto que a gente está falando com outros assuntos. Então você vê lá né, um filme de terror clássico, vai vir ali, né, filmes enfim, né, que se relacionam a esse estilo, né? Então essa é uma forma, né, de utilizar a inteligência artificial, né, de uma forma tradicional. Então, depois do GPT veio essa possibilidade de gerar conteúdo também, né? Isso que entra essa possibilidade da gente, então, utilizar no nosso dia a dia, né? Para quem escreve roteiro, né? Para quem escreve no caso, né, da área de direito, né, uma análise jurídica de um contrato, por exemplo, né? A gente utiliza, então, a inteligência artificial generativa para nos apoiar nessa produção né, desse texto. E aí que vem, né, um pouco do segredo da coisa, né? Quando foi lançado ali foi finalzinho de 22, em 23 que o assunto chegou, ano passado, né, todo mundo tinha que usar, né, tinha que ter um chat GPT, ter, né, um Copilot, daí veio muitas ferramentas, lançamentos, né? E o que aconteceu? As pessoas iam e não sabiam muito bem como tirar o melhor resultado dali, né? Muitas vezes as pessoas, deixa eu conhecer o que é isso que estão falando, chegava e botava ali 2 palavras-chave como se estivesse no Google, né? Então a gente tinha muito esse mindset Google. Nossa, muito real isso que você trouxe agora. Né? E aí a primeira tendência que eu tive no uso, inclusive quando eu comecei a experimentar lá com a Katsuren, foi tratar a IA como um Google, como um buscador. Que a gente aprende desde a época do cadê, do aonde, lembra? As coisas antigas. Fomos alfabetizados. Adestrados. Exatamente. Né? A gente cresceu, né, fazendo isso, então né, a gente fez faculdade, a gente estudou, já podia pesquisar no Google e até falavam, olha, não levem em consideração, né, tentem pesquisar em bases científicas, né, mas enfim, então é isso, teve esse primeiro momento em que a gente não soube tirar o proveito, né, dos prompts e dessa IA generativa. Agora, nas empresas, sim, né, porque na prática, grande parte hoje dos conteúdos que vão e vêm nos fluxos corporativos já são conteúdos gerados por IA, né?
Então, eu participo, né, eu oriento um cliente onde a gente criou um banco de prompts para ajudar em determinados processos corporativos. Então, tem, por exemplo, planejamento anual. Então, criamos um prompt para ajudar a escrever OKRs, que é difícil, assim, né? Que são as metas que a gente precisa ter, né? O OKR é aquela entrega que vai ser feita naquele período. Tem participação felina hoje também aqui, gente. Com esse frio, né? Os gatos querem colo. Querem ficar pertinho. Querem. Muito bom, muito bom. Charlie, já que você falou disso, dessa questão do manejo e do uso cada vez mais intenso, né? Pelas instituições, enfim, aderindo a prompts que façam sentido, e é algo que realmente dá muito trabalho. Eu fui lá fazer um curso para tentar entender como era o letramento, né? Nós somos letrados de uma outra forma, para como explorar melhor a ferramenta, e de fato é um desafio você construir um prompt, construir um comando que faça sentido e que você consiga começar a ter resultados. Leva um certo tempo de maturação. Nós temos lá um laboratório também no escritório que é justamente para isso, para a gente ir afinando e melhorando, imputando cada vez mais informações, alimentando, subindo documentos que façam sentido para que aquele prompt nos atenda em determinada área, enfim. O que eu quero perguntar e inclusive eu fui, para fazer essa pergunta, fazer um Google, e apareceu um artigo seu. O primeiro artigo que aparece é um artigo seu. Olha, você trazendo o conceito de Prompt as a Service. Como funciona e por que é tão poderoso? Principalmente por causa disso, a utilização e a potencialidade dessa ferramenta. Quando a gente organiza um banco de prompts e oferece isso como um serviço para que as pessoas utilizem, a gente está aí já ganhando no processo de utilização e de incorporação dessa ferramenta um grande tempo, né, do usuário. Parte do ganho de negócio, do benefício de negócio que se tem, é tempo, né? Às vezes, assim, tempo vira dinheiro, no final das contas, faz uma conta lá, né? Se comprova, então, ganhos de milhares de dinheiros aí, né, todo ano, porque uma coisa que você fazia em 8 horas, você faz em 1 hora, né? Então, isso, o prompt ali como um serviço já me acelera exatamente esse momento prévio, né, de ter que imaginar como seria o prompt. Então, tendo um banco de prompt, a gente já acelera parte, né, da relação. Então, tem prompts que vão fazer perguntas para mim, para eu poder chegar no resultado final. Então, isso que é interessante também. Não é que eu vou ali rodar o prompt e vai estar pronto. Não. Né? Ele vai, dependendo do que precisa ser feito, um relatório, uma análise de dados, né? Eu preciso consolidar ali uma visão executiva de um determinado assunto, né? Eu vou usar a IA para isso, e ela vai me perguntar, olha, mas, né, é para o público tal, né, mas você tem essa informação, ela vai fazendo perguntas, e aí no final sai esse resultado que se precisa, né? Então, por exemplo, para definir OKRs, né, que são essas metas de negócio, por exemplo, às vezes, dependendo do lugar, você, até para tecnologia, tipo, eu quero um novo sistema, então eu vou ter que preencher um canvas, dizendo quem é o público, quais as funcionalidades, então tem prompt que já vai te perguntar algumas coisinhas ali, já vai montar esse canvas pronto, já deixa isso pronto. Olha, você tá falando, Charlie, eu tô assim, bem impressionada, porque na realidade, impressionada no sentido de quanta coisa. Primeiro que para você conseguir desenvolver um trabalho deste nível, né, nessa profundidade do que você está trazendo, você precisa ter um repertório, ser um arquivo vivo, né? Então, você que é arquivista, você é um arquivo vivo. Porque você
dialoga com inúmeras áreas, que não são as suas áreas preponderantes de atuação. Então, você tem que conhecer melhor o ser humano para conseguir desenvolver tudo isso. Então, eu tenho 2 perguntas, tá? Embutidas, e aí você vai me respondendo. Uma é, existe uma técnica hoje, ou algo que eu possa desenvolver? Você seleciona cursos para isso, para ensinar essa técnica de como construir esse tipo de prompt tão específico para determinada área? E quais são os tipos de prompts que existem? Porque eu sei que existem vários, mas são vários nomes gringos, e aí eu queria que você, como especialista, trouxesse para nós aí essas informações tão importantes. Olha, que legal. São técnicas, né, de prompt. Na verdade, né, a gente pode chegar assim, tipo, numa fórmula mínima, mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas hoje a gente tem um modelo de linguagem. Né? O que é um modelo? É um modelo de linguagem. Então, o que é isso? É esse grande cérebro. No caso do GPT, é uma LLM, né? Um Large Language Model, né? Um grandíssimo, né? Large, né? Grandíssimo modelo de linguagem, né? Para poder falar com esse modelo de linguagem, e dependendo do objetivo que a gente queira, a gente pode falar de diferentes formas. Mas é storytelling, mais ou menos aqui no nosso dia a dia, né? Se você quer alguma coisa, né, com amor, amor, vamos fazer uma coisa diferente, né? Você já chega de um outro jeitinho, já joga uma isca, né? Já faz contexto, né? Um charmezinho, né? Existe uma negociação ali que ocorre de um outro jeito, né? Agora, né, se eu estou ali num contexto que eu estou passando por algum recurso, para alguma pessoa, olha, uma tarefa, né? Eu vou explicar de outro jeito. Primeiro você faz assim, depois você faz assado, né? Uma relação de ensinar alguma coisa, por exemplo, para uma criança. Olha, isso aqui, né, é desse jeito. Olha esse exemplo aqui, né? Então, é exatamente esses modelos de linguagem que a gente leva para prompt. Esses exemplos que eu estava falando aqui, né? Então, por exemplo, uma criança, você vai mostrar exemplos. Existe esse modelo, né, dentro desses estilos, assim. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei alguns modelos existentes, assim, né? O pessoal de Berkeley, lá na Califórnia, né, que é muito forte a parte de IA lá, né? Eles fazem, tem alguns estilos, né, de prompts. O pessoal da China também. É incrível o nível de pesquisa que as universidades da China estão fazendo de modelo de linguagem, né? E principalmente porque o estilo de língua deles é diferente, ideográfico, né? Mas é muito interessante que os resultados todos do que eles fazem lá se aplica muito bem para nós, né? Então, isso até é uma das coisas assim, tudo isso veio a partir de um modelo de linguagem para tradução. Então sempre teve esse objetivo também, né, no final das contas, aquele artigo que eu falei de 2017, que falou que poderia ter o contexto e tal, né, ele fala exatamente disso, né, dessa possibilidade. Então, por exemplo, quando eu dou um exemplo de alguma coisa, é o few shot learning, né, eu vou ali dar o few shot, né, pequenos tirinhos de aprendizado, e aí eu digo o que ela tem que fazer, né? Tem a gente tem o instruction following também, né? Que é o instruction following são sequências de passo a passo, né? Primeiro você pega os dados dessa tabela, a partir disso você elabora um texto de resumo de cada item, depois pega esse texto resumo e cria uma lista de bullets dos principais assuntos, né? Então você cria um prompt onde você já traz uma sequência de passo a passo, né? E uma outra forma é o instruction induction, que você pega alguns modelos, né, de instruções automáticas, que aí ela toma uma decisão, você vai criando, ela vai te perguntar alguma coisa, né? Mas é mais ou menos isso, pega esses
né, esses dados dessa tabela, né? Se esses dados estiverem normalizados, já crie determinada coisa, né? Se não, primeiro normalize os dados e deixem todos eles iguais, né? Então você vai gerando instruções automáticas para que ela faça uma sequência também de atividades, né? E o que é comum a todos esses que eu uso bastante, na verdade, porque ele pode estar presente em qualquer desses métodos de prompt, né? Que é o role-playing, né? Que é assumir um papel ou um personagem. Então, eu uso muito quando estou fazendo coisas técnicas de UX, por exemplo, analisando ali uma pesquisa com o usuário. Então, eu vou dizer para ele, você é um pesquisador de UX, né? E você vai me ajudar a analisar esses dados, né? Então, é isso. A gente cria, a gente pega um estilo, né, de linguagem para poder tirar o máximo proveito, né, desse modelo de linguagem, porque é isso que ele vai nos trazer de volta, né? E do ponto de vista de imagem, né, claro, a gente está falando, né, aí de visão computacional, né? É uma outra área, mas que é toda essa lógica que tem aqui, só que em vez de palavras lá, são pixels, né? São pontinhos, quadradinho um do lado do outro, né? E o conjunto de pixels que monta uma imagem, né? E a partir disso, o que ela pode fazer ali, que é reconhecer padrões, identificar coisas, identificar pessoas, né? Então, mas o princípio é o mesmo, né? Tudo isso, sendo palavra ou sendo, né, uma imagem, né, uma foto, por exemplo, né? Tudo isso vai ser vetorizado, né? Que aí é a linguagem que a inteligência artificial fala, né? Que é uma linguagem vetorizada, ou seja, cada palavra vira uma sequência de números, cada conjunto de pixels ali vira uma sequência de números, né? E essa combinação é um jogo de combinações que ocorre aí, né? Então as palavras e as imagens viram números, e é isso que a IA vai jogando, né, uma sequência de números que aí tem uma soma, daí ela começa a fazer lá seus algoritmos, né, para nos dar o resultado. Quase sempre dá certo, né? Isso que é bom. Deixa eu aproveitar e trazer um comentário de uma pessoa que está nos assistindo. Acho que é Jeff que fala, não tenho certeza, mas espero que esteja pronunciando certo. Ele fala o seguinte: eu tenho dificuldade de expressão, quase um TDAH. E minha relação com o meu assistente, né, GPT, está me ajudando muito a organizar melhor a minha cadeia de pensamento. Legal, porque tem muitas pessoas utilizando mesmo para conseguir, inclusive eu me incluo nessa, para organizar ideias, assim. Às vezes eu quero, por exemplo, escrever sobre alguma coisa, mas eu tenho ideias soltas que eu não sei muito bem como conectar. Então, eu subo um monte de frase e de pensamento e peço para ele me ajudar a estruturar aquelas ideias e conectar aquelas ideias, transformando aquilo num artigo, né, no documento que eu preciso transformar. E realmente é uma grande ajuda, assim, coisa que antes eu ficava muito tempo para tentar conectar. E aí eu acho que vem muito dessa... É isso, né, Jeff? Legal. Acho que vem muito dessa coisa da gente ter diversas fontes, né, de inspiração, assim, e aí a gente muitas vezes quer colocar tudo junto de uma maneira compreensível para o outro, porque tá dentro da nossa cabeça, e dentro da nossa cabeça normalmente tá tudo faz muito sentido, mas para o outro às vezes não. Então acho que é um pouco disso, e é muito interessante. E aí, seguindo um pouco nesse pensamento, né, dessa nossa forma de utilizar o GPT para nos ajudar a construir aí pensamento, eu queria ouvir a sua opinião sobre os limites éticos nesse sentido, porque até onde a IA ela é só uma assistente e onde ela passa a ser uma coautora? Existe limites éticos nesse uso de IA? Principalmente quando a gente está falando de documentação, de redação técnica, por exemplo, ou acadêmica, que eu acho que aí entra grandes discussões, né? Até criações artísticas têm virado alvo também desse grande dilema, né? Até onde é IA e onde a pessoa que digitou o prompt ali é de fato o artista originador de tudo isso. Então eu queria
saber da sua perspectiva nesse sentido. E esse assunto é muito bom porque ele, né, vira várias possibilidades, assim, acho que tem, inclusive lá eu participo de um grupo de pesquisas de preservação digital e inteligência artificial, chama Preservia. É um grupo de estudos vinculado ao IBICT, né, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e a gente tem pesquisado muito, esse primeiro semestre foi um dos nossos focos, essa questão da ética, né? Inclusive a gente foi lá, discutiu umas questões que a Unesco traz num documento que eles abordam esse tema, né? E são aspectos éticos importantes, como direitos humanos, né? Direito à liberdade, direito ao próprio nome, né? São, assim, aspectos muito importantes e que também, né, nos mostram outros caminhos, como, por exemplo, as questões de vieses, né? As bias, né? As famosas bias, que são enviesamentos, né? Ou seja, a forma como aquele conteúdo é gerado naquele sistema informacional está direcionado para uma determinada visão de algo, né? Então isso pode ser muito problemático, envolvendo exatamente esses aspectos que a Unesco nos traz, né? Claramente existe já na literatura, né, um caso que ocorreu lá na Califórnia, né, onde um sistema classificava as pessoas, né, as pessoas negras com a possibilidade de reincidência maior do que as pessoas brancas, né? E aí foram ver o sistema, era um sistema de visão computacional, mas ele estava enviesado, porque não houve uma calibragem ali em relação, né, à entrada de dados, e, né, ele considerou, né, a entrada de dados como um todo, e aconteceu isso, né? Fazia esse enviesamento, né, para as pessoas, então, que eram negras, tinha essa classificação de como maior reincidência. Obviamente, né, isso foi identificado. Depois disso, inclusive, sai uma ISO, né, que é a ISO 27001, que saiu finalzinho de dezembro de 23, foi publicado em janeiro de 24, né, que é a ISO da governança da inteligência artificial, né? E também temos ali uma ISO específica para evitar vieses, né? Então, foram preocupações bem fortes que, então, o mercado, né, o ambiente normativo organizou, né, através dessas normas, então, né, com esse selo ISO, um selo de, né, importante internacional, né? Outro aspecto, né, em relação à ética, e aí pensando, né, nessa questão de produção, né? Então, no caso, eu fiz um roteiro, e parte desse roteiro eu utilizei inteligência artificial para me ajudar a escrever, a ganhar volume, aumentar a produção, né? Tem um corpo, né? Dá um corpo, exatamente, né? Mas, obviamente, assim, eu não ia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, até porque vem ali os crucial, vem ali os robustos, sabe? Aquelas palavras que a gente olha e opa... Tem alguma coisa estranha aqui, né? Não tá combinando. Uma IA que escreveu, né? A gente tem umas palavrinhas que a gente acompanha aí, que a gente sabe, né? Então, e até os cacuetes dela, né? Já que a gente está falando de roteirização, que ela tem lá os travessões e etc. Tanto que até nos prompts a gente coloca não usar travessões, não. Exato. Aqueles cacuetezinhos que a gente já sabe que são próprios de IA, né? Exato. E isso, né? Obviamente, assim, eu dou aula, né, para graduação de design lá na SPM, né? E no primeiro dia de aula eu digo, olha, a gente vai falar de IA. Daí eu começo a falar de IA, falo lá da história, falo lá do Turing, né? Vou lá em Ada Lovelace, né?
que na verdade também é isso, né, gente? Não, Claro que começou lá, né? Ada Lovelace, filha de Lord Byron, entende? Ela que olhou para uma máquina calculadora e disse, não, mas só um pouquinho, se tem número pode ter palavra, se tem palavra ela pode pensar, né? E aí a partir disso, né, se começa a se pensar nisso. Depois vai lá Turing e retoma esses estudos, né, de Ada Lovelace, e na década de 50 lança ali em 51 um artigo, né, que é exatamente o jogo da imitação, né, que ele traz, né, nesse artigo essa possibilidade, se a máquina se passar por um humano e um juiz se enganar e dizer que ela é humano, então, né, teremos uma máquina tão inteligente quanto um humano, né, que é o famoso teste de Turing, né, que até hoje é utilizado, inclusive. Demais. Tem mais algum complemento aí da sua pergunta, Katsuren? Não, eu acho muito legal isso que você trouxe, até porque e também quero agradecer aqui a participação do Jeff. Quem estiver nos assistindo quiser aproveitar, talvez deixar comentários ou perguntas também, fiquem à vontade. Não, e eu acho que é legal isso que você trouxe, que essa coisa da inteligência artificial começou há muito tempo, né? A gente tá nessa febre agora, nesse hype agora, mas isso existe há muito tempo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da área de tecnologia e ela falando que você trabalha com inteligência artificial há uma década, né? Que o termo cunhado já na década de 80, 90, e o pessoal tá falando agora com mais de uma maneira mais ampla, né? Mas isso já vem lá de trás, e o pessoal da área de tecnologia já vem trabalhando e desenvolvendo projetos nessa área. É que agora a gente está num momento muito evolutivo, né? A gente fala de linguagem natural, né? A gente fala de uma relação muito quase humana ali. Às vezes é até difícil a gente identificar que a gente não está falando com uma IA, né? Tem bots hoje que às vezes a gente se pega. Será que eu tô falando com uma IA? É um apego, né? Virou meu amigo. Exatamente. Não, tem GPTs que parece que você tá conversando com um amigo, que ele cria e tudo mais. Isso é muito legal. De terapia, como o Tio falou. Mas antropomorfismo, né? A gente tem que cuidar um pouco isso também, né? Que a gente pega um objeto ali, humaniza, né? Mas é isso, na verdade é um sistema informacional que o melhor que ele tem é que ele consegue nos enganar. Porque na verdade muito bem, porque ele fala que a gente quer ouvir ainda por cima, né? São números lá para trás, então são números, eles estão, né, uma combinação linda de números deve estar acontecendo lá atrás, porque aqui na frente está lindo o que está aparecendo aqui, né? Eu fico imaginando nessa matemática que tem por trás, deve ser fantástica. Assim, fantástico, é incrível. Ontem, quarta-feira, vou fazer só um parêntese rápido, porque eu assisti uma palestra da Leila Navarro, e uma roda de conversa com ela, muito mais que uma palestra, na verdade. E ela tinha acabado de chegar da Expo do Japão, e ela contando que tinha um robozinho lá que chama Lovot, de amor e bot, né? Então, Lovot. É um robozinho, eu procurei para ver, desse tamanhozinho assim, acho que custa em torno de 17 a 20 mil reais, e ele é encantador. Ela falou, eu vou voltar para lá em setembro, acho que ela vai, e eu vou comprar para mim, porque ele foi feito para a gente entregar amor. Ele tem assim, ele te olha e tem inteligência artificial embarcada, então ele foi criado para ser um robô, um pet. Se aproximando. Robô de família, pessoas idosas que são muito sozinhas, no Japão tem muito esse contexto, né? Então esse antropomorfismo, ele está acontecendo muito mais rápido do que a gente pensava. Esses dias até o pessoal agora brincando mesmo, né? Depois a gente volta pro roteiro, falando, imagina se se coloca uma IA num Baby Reborn, que tá toda essa... Vou jogar pimenta aqui agora, tá toda essa coisa agora. Gente! Olha, não dá ideia, né? Hein? Olha, não dá ideia. Vira um caos, né? Uma loucura. Hoje eu tava revendo o filme Hair, né? Que é o Ela, né? Que é o cara se apaixona pela IA, assim. Eu revi o trailer, assim,
eu achei muito... Eu tava vendo alguns filmes de assim, né? Daí eu me lembrei desse. E é muito louco isso, porque exatamente o algoritmo, ele vai te conhecendo, né? Principalmente ali no filme, né? E vai te, né, cada vez mais te enredando. Preenchendo seus buraquinhos, né? Preenchendo seus vazios. E aí é isso, né? Tem esse prompt inicial ali, né? Que foi feito e que precisaria eticamente, né? Tem questões éticas aqui envolvidas, né? Porque, né? Ao ponto do cara não ter relações com outras pessoas para ter a relação com o sistema operacional, né? Então isso... E aí reconhece, não, é um sistema, eu tô me relacionando com o sistema. Me respondendo, é um né? filme o tempo muito... todo ali, a troca, né? É um filme muito louco, mas que, enfim, né? Que tá meio que rolando, assim, às vezes. E, Charlie, falando agora, né? A gente já nos encaminhando para a reta final, que passa muito rápido. E mergulhar um pouquinho nesse desafio seu, né, do seu doutorado, que é a preservação, que é a memória, que, enfim, tem a ver com desafios de futuro para a preservação do que aconteceu e também para trazer, para pavimentar, para trazer musculatura de conteúdo para inteligência artificial. Então, como pensar nisso, né, nesses conteúdos, nessa preservação de conteúdos produzidos por IA, e se talvez isso seria a chamada memória digital? Sim, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Sabe que a questão é assim, a gente já vem criando coisas digitais já há uns 25 anos, mais ou menos, né? Principalmente nesse universo digital www, né? Mas se a gente for pensar, tem empresas de 40, 50 anos que pode ter no seu arquivo fitas magnéticas com informações gravadas, né? Que, aliás, é um problema, né? Porque isso estando em fita, você precisa ter o aparelho para poder, né, escutar, e a fita também tem um tempo de vida útil, né? Assim como a gente teve aí uma época muito grande dos CDs, né? A gente tinha gravador de CD no aparelho, nem tem mais isso, né? Mas a gente tinha no computador, assim, chegava, tinha um drive de gravação de CD. Exatamente. Né? A gente produziu, assim, então, 10, 15 anos da história da digital humana está em CDs, DVDs, né? DVD-ROM, né? Antes disso, né? Em disquetes. Cartão perfurado, né? Disquetes e assim por diante, né? E bem, como é que a gente pega isso e leva para o futuro? Precisa ser feito isso, né? Então, existem formas de migrar esse conteúdo, né? De emular sistemas para poder acessar aquelas informações. Então, são estratégias de preservação digital que tem que estar amarradas com políticas de preservação digital, né? Então, eu trabalho muito nessa estrutura política. Já ajudei lá na Pinacoteca de São Paulo a criar a política de preservação digital deles, foi na primeira versão, que a gente criou metas para 10 anos, né? Então, isso também, né? Eu vou preservar, mas eu vou começar hoje uma coisa que vai durar 10 anos e depois tem que ser revista porque vai durar mais 10 e assim vai, né? Então, tudo se trata de pegar o que a gente cria e conseguir levar isso numa linha de tempo para ser acessado daqui a 20, 30 anos, 40, 50 anos, né? Então, é isso que a gente quer evitar, que tenha arqueólogos de informação digital no futuro, né? A gente precisa, na verdade... exumando coisas que estão frescas, né? Que estão acessíveis de uma maneira mais fácil. Deixar isso pronto para que se faça. Então, existe um modelo da NASA, né? Foi a NASA que nos divulgou o modelo OIS, Open Archival Information System, que são pacotes. Então, a gente trabalha com pacotes, um pacote de submissão que vira um pacote de arquivamento, e esse pacote de arquivamento é o que fica ali dentro daquilo que vai ser passado daqui a 20, 30 anos, 50 anos, quando alguém precisar, né? E para poder usar aqui no dia a dia, eu crio pacotes de difusão ali, né? Que são
desdobramentos, né, desse pacote oficial. Então são réplicas, são, né, duplicatas digitais, né, dessa informação, para que isso possa circular, ser usada. Vai invadir ali, vão derrubar tudo. Não pode invadir, tudo bem, porque o meu pacote está seguro, já lá, está lá no meu cofre, né? Isso aí a gente tira uma nova cópia lá e bota de novo, pega derivativas digitais e gera de novo esse ambiente aí, né? Então, é um modelo tão legal que, olha só, ajuda em questões de segurança da informação, né? E poderia ser utilizado muito bem para isso, né? A gente sempre criar ali um ambiente que as pessoas acessem, que é desse ambiente de difusão, com essas informações de difusão, né? Então eu tenho trabalhado muito com museus nesse sentido, e a inteligência artificial, ela é pervasiva, ela chega e ela entra em sistemas que já existem, né? A gente falou muito aqui de IA generativa, é uma aplicação de IA. Eu falei de Netflix, é um tipo de aplicação, né? Eu chego aqui no meu prédio, eu boto o meu rosto numa câmera, abre o portão, né? São aplicações diferentes, né, de IA. Quando a gente está falando de memória, a gente está falando de pegar, então, tudo isso que existe em museus, em arquivos, né, em bibliotecas, em instituições que têm na sua missão a memória, né, que são essas instituições, e trabalhar, então, para que essas informações elas percorram uma linha de tempo que daqui a 50 anos um neto de alguém que esteja nos assistindo agora queira, né, saber acessar determinada informação, consiga fazer isso sem problema, sem mistério nenhum, né? Então, é um trabalho árduo, porque a gente tem áreas de TI muito focada no dia a dia, né? Na coisa corrente, que a gente tem que usar. No capitalismo, né? É isso mesmo. Um pouco isso. Né? É o processo que tem. A gente, né? Agora, é isso que está sendo gerado hoje, que pode ser a memória de amanhã, né? Sim. Então eu vou precisar pegar isso, avaliar, separar aquilo que é bom, né? Pegar isso que foi separado, virar um pacotezinho, submeter esse pacote, começar a tratar isso, né? Então é um processo árduo, diário, não acaba nunca, né? E inesgotável, e não tem recursos muitas vezes também, né? Então instituições que estão se preocupando com isso, então começam exatamente por avaliar, fazer um diagnóstico e montar uma política de preservação digital, porque daí, tendo uma política, já tem um caminho para, né, um caminho para implementar. Muito interessante, deve ser um trabalho hercúleo, né? Eu não consigo nem imaginar a magnitude, um trabalho de utilidade pública e para as próximas gerações, belíssimo. E hoje você está, como você disse, em diversos museus, né, Charlie? Eu estou atuando com museus e com instituições e empresas também. A gente tem trabalhado, né, essa parte da preservação digital, e principalmente quando entra a inteligência artificial nos projetos, né, é a curadoria de dados para essa inteligência. Assim, a gente está numa situação que as áreas de TI das empresas hoje tem vários recursos para implementar projetos de inteligência artificial. Já não é uma coisa assim, um desafio como era em 23, né? Então hoje você tem opções de chegar ali e fazer um fine tuning, né? Chega lá, baixa um sisteminha, deixa eu apertar aqui uns botõezinhos, pronto, tem uma IA funcionando para gente. Mas o que vai ali dentro, né? Esse recheio, né? Que é esse mundo de dados, de informação. Por isso que, né, dados de arquivos, bibliotecas são dados mais qualificados, né? Porque eles já foram tratados, foram classificados, né, receberam um selo semântico. Então, né, isso facilita bastante o entendimento das inteligências artificiais, né? Então eu tenho visto muito isso, a necessidade nessa área de tecnologia da informação, de pessoas que pensem esse lado informacional, que entendam da semântica, da linguagem natural, né? Então existem formações para isso. Você pode, né, formações de inteligência artificial mesmo, já pode ter essa abordagem, né, em processamento da linguagem natural, nessa base semântica, assim por diante.
Muito legal. Eu acho que o que a gente mais encontra hoje, falando do jurídico, é isso, assim, escritórios, por exemplo, escritórios querendo utilizar IA e tem uma base de conhecimento totalmente desestruturada, assim. Na verdade, acho que em qualquer segmento, né? As empresas não se preparam para fazer uma curadoria ali da base de conhecimento e estruturar os dados, e aí IA nenhuma vai funcionar. Acho que esse ponto que você trouxe é muito importante para que as pessoas tenham muito claro isso. Não adianta você querer implementar uma IA, trazer um monte de tecnologia para falar que está fazendo parte dessa transformação, desse movimento, quando o básico, né, não tem isso de uma maneira sólida. E aí agora, olha só, o paradoxo disso é que os TJs, né, a justiça já está usando muito IA. Muito. Né? A base disso foi uma coisa chamada PRONAME, Programa Nacional da Memória, que foi como se organizou toda a estrutura judiciária brasileira, né, da justiça brasileira, a partir da ideia do PRONAME, né? E o principal artefato do PRONAME, Programa Nacional da Memória da Justiça, é um dicionário de dados. É uma estrutura semântica, né, a gente chama de taxonomia, né, que basicamente é onde as informações geradas lá na ponta, né, se encaixam, lá nas varas, né, se encaixam ali dentro daquilo. E isso foi que possibilitou todo o voo que está sendo feito agora pela área da justiça, né, as justiças federal, estaduais, né, TJs, muito forte a utilização para ajudar na análise, né? Então já tem IAs treinadas para pegar determinados tipos de processos e conforme, né, a similaridade com outros já sugerir, né, um determinado despacho, né? Então isso é algo que era feito manualmente, né? Passava ali 2, 3 dias a pessoa lendo um processo ali de 500 páginas, vai demorar isso, né? Hoje tudo digitalizado, isso ocorre em minutos, né? E em poucos minutos já se tem uma sugestão ali de despacho, de encaminhamento. Direcionamento. O judiciário realmente está bem avançado no uso de IA. E aí, antes de eu fazer uma pergunta final, Charlie, eu queria só esclarecer uma coisa para quem está nos acompanhando, que eu acho importante, eu acabei me expressando mal. O termo inteligência artificial ele foi cunhado na década de 50. O que aconteceu na década de 80, 90 ali foi um foco maior em aprendizado de máquina, né, e um maior boom, digamos assim, depois do inverno de IA que aconteceu ali em 70. Então, quando eu falei, eu acabei talvez me expressando errado, o pessoal pode confundir. Eu acho importante saberem que, faz um caminho muito longo, a gente tem um caminho muito longo aí. E é claro que hoje, diante dos investimentos que a gente tem hoje e do caminho que foi percorrido até aqui, a gente consegue evoluir numa velocidade muito superior. Então, talvez o que demorou-se anos para fazer algumas descobertas, hoje a gente provavelmente vai ter em muito menos tempo a gente vai conseguir evoluir e além do que a gente tem hoje, porque eu realmente acredito, quando eu ouço grandes especialistas dizendo que o que a gente tem hoje não é nem o começo. Então eu realmente acredito que o futuro vai ser realmente impressionante. E aí, pra gente encerrar, eu queria te perguntar, né, se você tivesse que definir uma única frase, né, qual que é o maior impacto da IA nesse trabalho com informação, né, com estruturação, com decodificação de informação, qual seria aí no seu ponto de vista e claro, né, na sua experiência aí trabalhando com isso? Eu acho que é essa coisa do acelerar. Eu acho que assim acelera coisas, né? Para a utilização que eu vejo, né? Nos possibilita que a gente realize coisas de uma nova forma. Então, uma velocidade muito maior, né? Numa velocidade. Então, tem um aspecto de inovação. Então, né? Antes eu precisava
ler 3 textos para poder escrever um artigo científico. Hoje, né, eu consigo tirar essas fichas de uma forma muito rapidamente, né, e fazer, né, já estruturar toda essa parte de redação de uma forma bem mais acelerada, como era antigamente, né? E aí até que eu acabei não abordando isso, mas acho que é interessante quando se fala em escrita científica, né? Uma das coisas que a gente vem trabalhando é a declaração da utilização da inteligência artificial quando se faz algum artigo, né, algum trabalho acadêmico. A fonte, né? Exatamente, citar, né, a utilização disso. Eu acho que esse é um papel ético mínimo, né, que se possa ter. Eu, em sala de aula, né, como eu levo prompts, eu gero esse conhecimento junto, né, aos alunos, fica mais fácil. Mas em situações que não era para usar IA, daí eu vejo que usam, né, eu digo, legal, eu sei que é IA, me mostra como é que você pediu isso, né, um pouco para a gente também... Mostra a sua engenharia ali, que eu quero aprender, entender, né? É isso, né, porque como é, né, essa nova ferramenta que acelera essas coisas, né, a gente tem que saber, né, utilizar. Então, né, que a gente assuma isso, diga que utilizou, né, porque eu acho que essa é uma forma bem, né, deixar as coisas... E se lembrar, gente, que a última versão é sempre da pessoa humana, tá? Principalmente os roteiristas de Hollywood ficaram mais de 6 meses em greve, e o resultado final da greve foi esse: olha, a versão final é sempre do roteirista. Protagonismo humano, Tá. Eu acho que antes de a gente concluir, veio uma última pergunta. O Jeff está nos acompanhando ainda, e ele fala sobre storytelling, né? Então ele diz o seguinte: storytelling com IA ainda é muito visto como algo automático, mas para muitas pessoas se tornou um espaço de escuta, coautoria e revelação. Como podemos ressignificar o papel do prompt neste processo? Com certeza enxergando, né, essa ferramenta, né, então, né, não é uma nova Hamilton, não é uma nova, né, máquina de escrever, tá? Vai além, é uma máquina de escrever inteligente, tá? Porque ela pode sugerir palavras, onde às vezes dá aquela travada. Então, dá para bater um papo, dá para conversar um pouco, trocar uma ideia, né? Mas é como se você fizesse com um colega do lado, né? Não dá para terceirizar determinadas questões aí, né? Principalmente porque a inteligência artificial, ela trabalha sempre com um pensamento médio, né? Ela vai trabalhar ali com... porque é isso, é uma LLM, o mundo está lá dentro, né? O que ela tira disso? Uma coisa média, um pensamento médio, né? Então, né, o resultado, se a gente não trabalhar bem ali o prompt, vai sair um resultado médio. Então, nunca confie, né? Não assine embaixo o que sai sem revisar. Revisa. Perfeito. A última versão é sempre do humano, né? É tentador, mas não dá para não revisar. É a mesma coisa que o estagiário. Você vai pegar e assinar embaixo do que... Vamos revisar. A gente sabe que não. Muito legal, Katsuren. A conclusão é sua. Obrigada. Bom, deixa eu ler o último comentário que ele deixou aqui, ó. Essa pergunta, por sinal, foi elaborada pelo meu assistente. Ah, que legal. Que eu falei sobre esta live e a partir do que ela sabe sobre como eu penso. Muito bom. Sensacional. Legal. Uma pessoa que vive na prática muitas das coisas que a gente está conversando aqui. Obrigada pela participação. Muito. Bom, pessoal, obrigada por quem conseguiu nos acompanhar ao vivo, né? Essa nossa conversa, ela fica gravada no nosso canal no YouTube, então você pode encaminhar para colegas, para pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, por esse bate-papo. E mais uma vez, muito obrigada, Charlie, por estar aqui com a gente, por ter, né, compartilhado tanto. Agradeço também a todos que nos acompanham. A gente volta no próximo episódio trazendo aí mais conhecimento e mais insights, porque eu acho que essa troca é primordial para o futuro que a gente está construindo. Legal. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.